gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez comigo, Luciene Nishimura, direto do Japão. Bom, vamos colocar fogo no parquinho hoje? Hoje eu acordei super bem, gente. Bom, eu venho falando nos meus vídeos sobre sempre dinheiro, não doem seus frutos, não deem seu dinheiro suado aqui do Japão, trabalhem em linha de produção, carga horária puxada, 2 turnos, 3 turnos, às vezes, cansado, tem que trabalhar no sábado, muitas vezes tem pessoas aqui que trabalham em 2 serviços, durante a semana trabalha na fábrica e durante o final de semana vai fazer um biquinho, como diz no Brasil, para salvar um dinheirinho extra, para manter melhor a sua família. Tem muita gente brasileira, é um povo trabalhador, tá bom? Bom, vamos colocar fogo no parquinho hoje. Hoje eu tô super animada. Bom, quando havia cultos de reunião da mocidade aqui no Japão, então recebia bastante irmandade de outras regiões aqui na minha localidade, onde eu moro, porque o prédio é grande, e comporta bastante mocidade. Então, toda vez que, na época, gente, que não tinha pandemia, que todo mundo era livre, era tão bom esse tempo, voltei. Quando tava tendo reunião da mocidade, ensaios regionais, que no começo dos meus vídeos, os primeiros vídeos, eu vim explicando já, como é que é o sistema aqui no Japão. Nem todos os lugares podem fazer reunião de mocidade, ensaio regional ou batismo, porque são prédios pequenos. Mas aqui no meu estado, o prédio é grande, tem o tanque de batismo, dá um estacionamento pequeno, mas os irmãos da localidade do ministério alugavam um estacionamento mais próximo para receber toda a irmandade e a mocidade que viriam na época quando não tinha pandemia, tá? E nessa mesma época era assim, era uma reunião de mocidade no país inteiro. Hoje já não é mais, Começou a dividir por metade do país, metade em um dia, em um culto, e a outra metade fica para o outro mês, para a mocidade não estar se deslocando de viagem muito longa, muito distante, de um estado ao outro. Tem estado que é até 12 horas, 8 horas de viagem, então é inviável. Então eles decidiram assim. Entretanto, a mocidade ficou triste, porque eles não ligam, que vai viajar, que no outro dia tem aula, eles querem estar junto. Era um pote onde a mocidade, na época, encontrava todos no mesmo lugar, então era divertido para eles. Quando dividiu, entre as localidades, então a mocidade que estavam vindo todas no mês para se encontrar, se divertir, enfim, entre eles foi dividido, então quem ia em uma não ia na outra. Então isso veio com que o número caísse bastante, da mocidade estar no mesmo ambiente, no mesma localidade da reunião. Mas o vídeo de hoje é só para entender. O vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos colocar fogo no parquinho hoje. Aqui no caso, quando era na nossa comum, a irmã da Piedade, ela ficava sempre responsável assim com a irmã esposa do cooperador cooperador de adulto e a esposa do cooperador de adulto, mais a irmã da Piedade, que o esposo dela também é cooperador de jovem, o que anda com o dicionário bíblico para cima e para baixo nos cultos. Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá. Eles iam resolver, elas entravam a irmã da cooperador a esposa do cooperador de adulto, não. Ela só acatava as ordens, porque a responsabilidade dessa parte de lanche ficava sempre com a irmã da Piedade aqui da minha região, quando era feito na nossa região, tá certo? E nós, membros, não é para dar opinião, é só dar o dinheiro, Você oferta o máximo que você pode, é claro, não tem obrigação, mas a gente se sente na obrigação, porque na época vinha muita mocidade, e tem mocidade que vem com os pais, porque não tem carteira de motorista, não querem vir no ônibus, às vezes tem mais de 1 ou 2 na mesma família, então o pai e a mãe acham melhor também aproveitar e vir,
Então, assim, acarretava que era bastante um número de pessoas participando na reunião da mocidade, entre os moços e moças, a mocidade, mais os pais que viriam, né? Que geralmente os pais acabam frequentando os cultos da reunião da mocidade, porque tem que trazer na época teriam que trazer os filhos, que ainda não tem carta de motorista. Muito bem. E aí a irmã, né, sempre com as suas ideias mirabolantes, né? Inventando 1001 coisas para comer depois do culto. E a irmandade, as irmãs se juntavam na época e cada um ficava com uma parte o que ia fazer. Então era assim, pessoal, como aqui as reuniões da mocidade calha sempre no mesmo, assim, por região. Aqui sempre teve em agosto, antigamente. Hoje já não sei mais nem se quando que vai haver outra reunião da mocidade por aqui, por causa da pandemia, né? Então, o que acontece? Reunia-se as irmãs para ver o que seria feito. Então, aqui sempre era feita as reuniões no mês de agosto, que é super calor, ou de vez em quando caía na época do frio, mas sempre no calor era aqui na nossa região, né? Então, de vez em quando calhava uma reunião ser marcada na época do inverno. Então, hoje nós vamos falar das duas épocas, de verão e de inverno. Que aconteceu. Gente, realmente eu falei, vamos colocar fogo no parquinho, porque eu vou dividir o assunto com vocês, né? Ficou guardado muito tempo na gaveta e eu quero passar isso para os novos inscritos e para os antigos também aqui que tá comigo, né? Porque quando eu venho falar não doe os frutos, não participe da coleta, né? É porque tem um motivo. Não é simplesmente que eu quero jogar ao vento ao léu. É porque eu tenho um motivo para falar para você não dar o dinheiro na coleta. O que aconteceu? Na época, digamos assim, em números, ia ter mais ou menos umas 200 pessoas na reunião da mocidade. Porque esse número é muito grande para nível do Japão. Não é como no Brasil, um culto numa igreja se arrebanha lá 600 pessoas numa reunião da mocidade. Eu não sei hoje como que é 400, aqui não, devido à distância, à dificuldade, enfim, né? Se vir 200 pessoas para um culto de reunião da mocidade já é bastante, é muito. Então, o que acontece? Faz uma programação, né? Do quantos mais ou menos que vem, né? Não fica passando listinha para confirmar, mas as irmãs têm mais ou menos uma ideia. Na primeira vez que começou essa reunião da mocidade, as irmãs não tinham muita prática ideia de qual seria o número, né? O que acontece? Só um minutinho, gente, que a minha bateria tá acabando. Já volto com vocês. Olá, pessoal, tive que mudar de lugar por causa da minha bateria, tá bom? Então, voltando, né, da onde a gente parou. Da primeira vez, as irmãs não tinham muito, assim, base nos lanches, né? Que seriam feito. Então elas tinham uma noção mais ou menos de quantas pessoas poderiam estar vindo e lá fazia olho. Mas na segunda já tinha uma noção, né? Então, assim, digamos que sempre faz para sobrar, isso é o óbvio, né? Tem que fazer para sobrar, não pensando que vai faltar. Tem que fazer assim, sobra, melhor sobrar do que faltar, né? Muito bem. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver muito desperdício. Com essa divisão de fazer um mês numa região e outro mês em outra região, para facilitar para a mocidade, o que acontece? A irmã responsável pelos lanches, o que aconteceu? Ela viu que caiu o número de mocidade, acompanhantes, mas ela não mudou o orçamento. Ela continuou fazendo como se tivesse 200 pessoas para o lanche. Aí teve culto da reunião da mocidade que vieram 100 pessoas, só um exemplo. Aí tinha 300 pães. Era pão com carne louca, 5 tipos de bolos. Era bolo de chocolate, bolo de fubá, bolo de cenoura e bolo de amendoim. Era 5 tipos de bolos, né? E chá, café, leite, tudo bem. Só que assim, conforme foi diminuindo o número de pessoas que estavam frequentando as reuniões, ela não foi diminuindo o orçamento. Aí um dia no final da reunião eu fui buscar minha filha. Na época minha filha ainda frequentava essa instituição.
que você mesmo expulsou a minha filha da igreja, expulsou a minha filha da instituição CCJs, Congregação Cristã do Japão, tá? Foi vocês aqui que expulsaram a minha filha da igreja, assim como outras pessoas estão fora por causa de vocês, do amor exemplar de vocês, tá certo? Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. O que aconteceu? Onde eu fui buscar minha filha e ao término do culto, porque assim, elas ficam até o último minuto que dá para conversar com as amiguinhas, né? Então eu vou bem no final, eu cheguei bem no finalzinho, já tava desmontando as barracas, né? Porque que são barracas? Porque os prédios não são preparados para isso, não é como no Brasil que tem uma cozinha grande, né? Tem um pátio para a mocidade ficar. Não tem. Aqui fica assim bem no estacionamento, que não é tão grande, mas dá para a mocidade ou a irmandade fazer um lanche assim de boa, tá certo? Bom, eu cheguei no final do culto dessa reunião da mocidade, fui buscar minha menina, na época adolescente, ainda é adolescente, é lógico, mas era mais adolescente ainda, né? Mais para criança do que adolescente. E eu entrei na cozinha, né? Eu entrei na cozinha e eu vi assim que não tinha mais ninguém de fora, só os irmãos que ficou para limpeza, para faxina, né? Para limpar tudo a bagunça. O que acontece? Quando eu entrei na cozinha, tinha uma outra irmã lá. Eu peguei e comentei com essa irmã, falei, irmã, o que é isso aqui no fogão que tava fervendo, né, bastante? Era uma chaleira, gente, mais ou menos de uns 10, aqui tem bastante isso, tá, no Japão, chaleiras, é chaleira mesmo, mais ou menos uns 5, 6 litros pra mais, era tudo leite. Lá tinha leite condensado dentro da chaleira, mas não sei quantos, 5 litros de leite. Aí eu perguntei, falei, mas não tem mais ninguém aí, né? Todo mundo já foi embora, não tinha mais ninguém de outra localidade. A irmã que tava lá dentro da cozinha falou pra mim, vai tudo pro ralo da pia, irmã. Isso aqui vai tudo jogado fora. Eu falei, não tô acreditando. Falou assim, não é a primeira vez. Toda reunião da mocidade que tem aqui, vai não sei quantos pãezinhos pro lixo, e chaleiras de leite jogada no ralo da pia, tudo jogado fora. Bom, no começo eu fiquei quieta, não falei nada. Mas toda vez que tinha, eu gesticulo muito, né, gente? Toda vez que tinha essas reuniões ou ensaio regional, eu ajudava. Eu ajudava de alguma maneira na parte financeira, porque eu nunca pus a mão na massa, não sou de pôr a mão na massa. Eu contribuo, mas não sou de fazer as coisas, né? Aí, pessoal, esse número veio a cair muito. Vou citar um ponto. Começou a ficar chato, porque os irmãos, eles não têm assim uma visão para o culto da mocidade. Eles atendem o culto da mocidade como se fosse culto para adulto, né? Então a mocidade vinha já de tempo desanimando dos cultos da mocidade. Já não estava bem frequente mais o número que já estavam vindo. Estava bem diminuído, bem mesmo fraco. E com a divisão do mês, que era para dividir um mês em uma localidade e um mês em outra, então aí piorou. Só que a irmã, ela continuou com o mesmo orçamento, ela não tem logística, sabe? Faltou logística para ela e visão, né? Visão, eu não sei o que dizer, porque assim, se eu comecei a perceber que a última reunião, a primeira reunião veio 200, a segunda veio 150, a terceira reunião já veio 100, na quarta reunião veio 50 e ainda continuo lá, sabe? Fazendo meus 300 pães, entende? Então, quer dizer, isso chegou uma hora que ficou assim, tão assim na cara de todo mundo, que eu não sei como uma pessoa que tá na frente, né, do dinheiro, não tem dó de pegar todo esse dinheiro, que todo mundo não na igreja, mas todos os colaboradores, né, que colaborou na parte financeira. Olha, era tanto lanche desperdiçado no término da reunião da mocidade. Era assim, tinha crianças que pegava os pães e os bolos, nem abria a sacolinha de lanche, já jogava fora. Um dia, na época do verão, a irmã teve uma brilhante ideia. O verão aqui, gente,
passa dos 35 graus, 36, só que esses 35, 36 graus não é o mesmo do Brasil. A sensação térmica é muito diferente. Elas inventaram de fazer gelatina, olha só, em pleno verão, no final do culto a gelatina estava um líquido. Já fizeram aqui até geladinho, que quando acabou o culto o geladinho virou um suco, né? Sabe assim, essas coisas que eu não sei, eu não entendo. Não é porque é da CCB, é da pessoa isso daí, né? E essa última vez que eu vi o desperdício, uma das últimas vezes, né? Na verdade, foi a última vez que aí eu falei, não. Eu não tô aqui pra isso, não. Eu vi tanto bolo jogado no chão, pedaços de bolo recheado com chantilly em cima. Eram uns bolinhos assim, uns cupcake, eu acho. Com muito chantilly, só que em pleno verão. Isso aí não resiste à temperatura, né? Não resiste. E aí eu vi aquilo, a mocidade se sujando tudo para comer aquilo. Sabe, aí você que é da CCB vai falar assim, você é uma pessoa ingrata, a gente sofreu para fazer, a gente deu trabalho para fazer. Culpa de vocês mesmo, porque não pensa, tá calor, faz coisa leve, faz um lanche frio. Era só pão com carne louca, era bolo com chantilly, geladinho, sabe? É umas coisas totalmente descabidas, porque a mocidade, eles saem com fome, mas eles vão comer. Eles vão passar no restaurante e vão jantar antes de ir para casa. Esse lanchinho é um lanchinho só para eles continuar a conversa, sabe? Acabou a reunião, eles estão ali, vão comer uma coisinha leve, entendeu? Porque eles vão comer mesmo depois do culto antes da sua casa, de ir embora para casa. É muito longe. Então eles não vão ficar só com o lanchinho da igreja. Aí o que aconteceu? No dia que eu vi esse monte de desperdício, gente, litros e litros de leite com leite condensado que a irmã fazia, tudo jogado no ralo da pia. Quando teve comida, outro tipo de reuniões aqui do ministério, era assim, panelas de feijoada fechada, sabe, no ponto de azedar, porque eles não têm noção, porque gente, é muito fácil, por isso que eu falo, você só dá valor quando você pega o seu dinheiro trabalhado e suado para gastar. Porque quando você recebe tudo de graça, de mão beijada, você não dá valor, né? Isso no modo geral da vida. Por isso que nós temos que educar os nossos filhos dando valor no dinheiro, dando valor no trabalho, porque as coisas não caem do céu, né? Então o que acontece? Olha, foi muito desperdício que eu vi. Aí o que eu fiz? Um dia eu falei, tá, gente? Eu falei com o diácono. Eu falei, olha, irmão, tá acontecendo isso, litros e litros jogados no ralo da pia. Os pães, as pessoas, além de comer os lanches, eles levam pra casa ainda. Eles estão levando tudo pra casa, porque não tem, porque vai jogar fora, né? Bom, eu achei que as medidas iam ser melhoradas. Passou, veio um próximo evento, agora eu não sei se foi reunião ou ensaio regional, e tudo continuou como era antigamente, sabe? Tudo foi continuado. Os desperdícios, uma falta sabe? Eu não sei nem falar pra vocês, gente, sabe? Sabe que é você chegar numa igreja depois do culto e buscar teu filho e ver tanto desperdício, tanta coisa jogada no lixo por falta sabe, de base, sabe, de estrutura. Ali, se vocês não estão falando que é pra obra de Deus, vocês não costumam falar que a obra de Deus está na congregação, sabe? Então dê valor naquele fruto que as pessoas doou, sabe? Então, isso tudo, gente, tá caindo na conta de vocês. Porque eu conheci um irmão aqui no Japão. Na época, esse irmão passava por uma grande dificuldade e ele foi doutrinado que ele tinha que dar a coleta todo mês. E mesmo ele sem condição, ele dava coleta, mesmo sem condição. Aí um dia ele falou assim pra mim: meu filho tá com vontade de comer um bentô. O bentô é uma marmita, né, gente, aqui no Japão. É um restaurante que é delivery, né? Você não come no local.
é Boticário que fala, não é delivery, eles também não entregam, você só pede e vai comer em casa. Ele queria muito uma marmitinha dessa, um bentozinho desse, e ele não podia comprar. Só que ele deu o dinheiro na coleta. Ele mesmo falou. Aí quando veio aqui a descoberta dos podres que eu relatando do Japão, que lá nos primeiros vídeos eu comecei com isso, né, no meu canal. Comecei a falar do desvio de dinheiro. Aí quando ele viu isso, ele falou assim: como eu me arrependo. Como eu me arrependo, porque eu dei o dinheiro da coleta para sustentar o aluguel. Porque todo mundo que mora aqui no Japão tem consciência que os aluguéis são caros e que todo mundo que frequenta a instituição ou frequentava era por obrigação, gente, né? Ajudar, porque se você tá consumindo papel higiênico, o ar condicionado tá funcionando, se for no calor, se for no inverno, né? Se for no inverno, além do ar condicionado, tem os aquecedores, né? Também tudo isso gera custo para a igreja e vai distribuir no meio da irmandade. Então todo mundo tem consciência. Quando ele veio descobrir as falcatruas, sabe, os desvios de dinheiro, ele falou pra mim, ele falou assim: Luciene, eu me arrependo mais tanto de ter dado aquele dinheiro que eu não poderia dar para ajudar no aluguel da igreja e deixei de comprar um bentozinho, uma marmitinha que o meu menino queria, que estava com vontade, eu não podia, para dar na oferta da igreja. Ele falou: eu me arrependo tanto. Então, gente, olha, você aqui do Ministério do Japão, sabe, vocês têm que ter o terceiro olho, porque vocês só tem 2, mas vocês vão ter que ter o terceiro, porque vocês não enxergam, sabe. Eu frequentei vários lugares aqui no Japão, quando minha filha ainda era da congregação cristã, né, e levei ela em muitas reuniões da mocidade fora, e não vi o desperdício que tem aqui. Porque o que é certo, gente. Eu não vou falar de todos os lugares, não. Eu tô falando aonde eu fui frequentei e vi o desperdício que era na minha própria comum, sabe? Eu vi as coisas, eu vi alguns lugares que eu tive com a minha filha, levei pra reunião da mocidade, não tinha esse desperdício de coisa, sabe? Não é um menu, é um lanche, sabe? As irmãs em outras localidades faziam pastel, aquele pastel de queijo, pastel de carne, suco, refrigerante, leite, café e chá, e só. E todo mundo estava satisfeito, contente, entende? Mas aqui não. Aqui na minha região, na minha localidade, é desmando. Eu não sei se a pessoa tem problema mental ou não estava conseguindo enxergar que diminuiu o número de mocidade, de músico. Então, olha, gente, eu frequentei todos os ensaios regionais aqui onde eu frequentava na minha comum. O número foi caindo, mas a quantidade de lanche não mudava. Eu olhava aquilo, me dava tristeza. Aí eu falei com o diácono, tá? O diácono por sua vez não fez nada. Eu não vi medida sendo tomada. Sabe qual foi a medida que foi tomada? A irmã da Piedade aqui da minha localidade, ela foi destituída de ficar à frente dos lanches, entende? Aí foi escolher uma pessoa para ficar na cozinha da igreja. Sabe, essa pessoa que foi escolhida não tem atitude, não tem voz ativa e não dá opinião. É uma pessoa que é só a testa de ferro, é a laranja, na verdade. Ela ficou na cozinha da igreja, mas ela não podia opinar nada. Ela ia com uma ideia, vamos fazer tal coisa, da Piedade falava não. Vem outra irmã que ajuda com dinheiro para falar assim, que também era ajudante da cozinha, também não aceitava ideia. Não aceitava. A única ideia que prevalecia era da irmã da Piedade, cujo marido dela é cooperador de jovens, tá? Como é que fala? Nepotismo. É que é um nepotismo no Japão, geral. Tem cidades aqui que a família inteira tem ministério, tá? Sou contra sim, porque tem muito homens de Deus, sabe? Hoje eu acordei pra pôr fogo no parquinho mesmo, sabe? Tem muito homens de Deus aí que estão travados, não estão congregando, não querem mais nem saber de igreja. Sabe por quê?
porque incomoda você que não tem seu dom, você não tem dom, você é feio, feio por dentro, tô falando feio por dentro, você é feio por dentro, sabe? Você não tem o amor, você não tem a paciência, você, com a mesma medida que você tá sendo, medindo as pessoas, com a mesma medida você será julgado, sabe? Então, eu falo pra você, o que restou pra você aqui, na minha região, que eu não quero falar aqui, sabe? Mas aqui no Japão todo mundo me conhece e sabe de onde eu tô falando. Então, o que você levou de experiência quando tava tendo esses cultos aqui na região nossa? Tanto desperdício. Aí o que acontece? A irmã que ficou na frente da cozinha, ela continua só obedecendo ordens. Então, irmão diácono, espero que esse vídeo, o irmão diácono responsável geral pelo Japão, que se você tá assistindo esse vídeo, porque você é uma pessoa que não tem voz ativa, isso eu te falo. O diácono responsável do Japão não tem voz ativa pra nada. Eu era uma membra. É membra que fala ou membro? Eu não sei. Sabe, eu levei esses fatos pra ele. Eu levei sim. Mas qual foi a medida que foi tomada? Eu não vejo. Eu não vi medidas nenhuma. O desperdício continuou. Continuou. Então, se tem uma irmã da cozinha responsável pelo que vai ser feito, vai ser gasto, ela que tem que ver, ela que vai resolver, não a outra, que é da piedade, que foi destituída dos lanches, que não pode fazer nada, mas continua mandando na outra, sabe? Então, gente, mais uma vez eu falo pra vocês, quando passar esse surto, pensa bem, se tiver reunião da mocidade, se tiver qualquer coisa, qualquer evento na congregação aqui do Japão, para que você saiba que não vale a pena. É melhor você pegar o seu dinheiro e comer em qualquer loja de conveniência, sabe? E vai direto pro restaurante com seus filhos da localidade. Ou então vai pra sua própria casa. Porque gente, era muito, dá dó, é muito desperdício. Eu vi coisas assim, sabe? Refrigerante. Ela colocava nas mesas do self-service, que para todo mundo se servir, um monte de garrafa. Você sabe como que é criança? Sabe qual é a mocidade? Se você colocar vários tipos de suco, cada um vai abrir um. Não, vamos ter uma ordem. Sabe, não, nem isso não raciocina. Abre tudo, põe tudo que tem. Aí depois vai tudo, metade da garrafa, sabe? Um que abriu, tomou só um pouquinho, não tem como guardar, vai jogar fora. Sabe, se orienta, gente, aqui do Japão. Presta atenção, ainda há tempo para você se redimir, com os gastos pelo menos, porque a mente não vai mudar, a mente espiritualmente falando, vocês são alienados, então não vai mudar, vocês acham que aí onde vocês estão é a graça maravilhosa, e não adianta ficar nos cultos gritando glória a Deus, e as suas atitudes ser de pessoas que não têm temor a Deus. Vocês são amantes de si mesmo. Assim que eu vou terminar esse vídeo, vocês aqui do Ministério do Japão são amantes de si próprio, amantes de si mesmo, tá bom? Gente, consegui colocar tudo pra fora. Queria falar, eu quis falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos, eu agradeço se você chegou até o fim desse vídeo, com altos e baixos aqui, gente chegando, bateria caindo, eu que mudei de lugar, né, de posição, enfim, mas estou aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo a todos, deixa aqui nos seus comentários, se é onde você mora, quando tem lanche, tá, sabe? Eu sei que no Brasil é diferente, não tem esses lanches depois da mocidade. Mas se você viu algum tipo de desperdício aí na cozinha da igreja, porque o dinheiro é da Irmandade. É da Irmandade. E da Irmandade carente. A maioria do dinheiro é da Irmandade carente. Tá certo? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Quarentena forçada.